Estou aqui com meu amigo pastor Lediel Santos, também um pastor novo, pastor Arthur Bittencourt, da cidade de Santo André. E nós vamos falar agora, conversar um pouquinho sobre essa questão de um pastor ser jovem e ao mesmo tempo ser maduro. É possível isso? Você escolhe quem vai falar primeiro. Eu creio que sim, né? Claro que a maturidade de uma pessoa não está presa especificamente à idade, né? Conheço pastores jovens, eu sou um pastor jovem também, e a gente tem visto que tem uma leva de pastores jovens maduros, comprometidos com a palavra, passaram já por alguma experiência da vida, e também, infelizmente, tem pastores que às vezes estão com cabelo branco e muitas vezes não têm a experiência, não é maduro, né, como um jovem. Eu creio que não está definido por idade, né, das pessoas. É claro que preconceito vai ter para ambos os lados, né? Até no quadro anterior foi falado sobre isso, né? As pessoas mais velhas geralmente se identificam com os pastores mais velhos, vão ter preconceitos mais jovens, né? Teve até um caso de até obreiros mais velhos, né? Olhar para um pastor mais jovem que estava com seus 37 anos e repudiar, né? Não, agora nós vamos ter que ficar ouvindo um menino. E na fala daquele pastor jovem de 37 anos, ele disse: pois é, mas vocês levam a sério tudo aquilo que Jesus ensinou quando ele estava aqui na terra? É claro, pois é. Jesus começou o ministério com 30 e foi até os 33, né? Então, eu acho que isso é algo que vai muito além de idade. A gente não pode, acho, cair nos rótulos e gerar preconceito. Assim como também tem o preconceito das pessoas mais jovens, como foi falado, se identificam com os pastores jovens da internet, muitas vezes não valorizam, né? O ancião, o pastor que ralou, que fundou a igreja onde ele congrega, que pagou um preço absurdo, né? E muitas vezes dá mais crédito para um que nunca viu nem pessoalmente, mas, digamos, gostou de algumas mensagens na internet, e muitas vezes não dá o devido valor para o ancião, o pastor que está ali, que tem mostrado bom testemunho, maturidade, feita a diferença. Dedicou a vida ali, né? Então, eu acho que a gente não pode cair nesse preconceito, né? De limitar maturidade ou não maturidade, justamente numa questão apenas de idade, né? Essa questão de idade é complicada, sabe? Porque eu estou agora com 43 anos. Então, quando eu falo para um adolescente que eu tenho 43 anos, ele fica horrorizado. Ele diz: nossa, ele faz as contas, né? Quase um vovô. Pois é, ele diz: cara, eu vou ter que ver 30 anos para chegar. Ele fica fazendo as contas, 30 anos. Meu, mas o senhor está muito velho, pastor. Aí eu acredito, quando dá dor nas costas, eu acredito e falei: rapaz, eu acho que eu estou velho mesmo. Aí eu vou falar com uma pessoa de idade, um irmão de 70 anos, eu digo: olha, eu estou ficando velho. 43, dor nas costas. Ele diz: meus 43, você é novo. Aí a gente está no intermediário, né? Tudo depende da Pastor visão. É verdade. Arthur, fala para nós agora assim, como que a gente consegue ver maturidade na vida das pessoas? Então, eu diria da seguinte forma, no tocante ao pastor jovem, ao ministro cristão jovem. Eu penso que, pela minha observação, a maturidade ela não chega se esse jovem obreiro, ministro, ele não está debaixo de uma escola ministerial de homens que foram tutores para que ele pudesse crescer. Então, querendo ou não, todo jovem pastor, ele vai precisar de um Barnabé como Saulo precisou, de um Paulo como Timóteo precisou. Então, eu hoje na minha mente, para que um jovem pastor seja um pastor dentro desses quesitos que nós já falamos aqui durante o programa, um obreiro de valor, um obreiro de qualidade, ele precisa estar dentro de uma escola ministerial, se submeter a uma liderança espiritual já constituída por Deus, aprovada com autoridade espiritual e autoridade moral. Do contrário, eu não consigo visualizar, para que haja respeitabilidade da igreja em relação a um jovem ministro, essa possibilidade dele ser enquadrado como um ministro maduro, né? Independente da idade. Porque é muito ruim a gente perceber alguns obreiros tentando andar de maneira solta, né? Como freelance,
freelancer do ministério. Isso é muito ruim. Nós somos daquela visão de que devemos ter raízes aprofundadas numa igreja local e que isso seja reflexo de uma submissão a uma autoridade espiritual constituída. Então, eu lembro que eu li um livro do pastor Warren Wiersbe, Os 10 Princípios de um Ministério Cristão Poderoso. E acho que o primeiro item que me marcou a atenção, o primeiro princípio, ele disse que a autoridade do ministério é a submissão. E aquilo me fez pensar, a autoridade do ministério é a submissão, ou seja, você nunca será uma autoridade ministerial sem que antes você se submeta a uma autoridade espiritual. Sim. Então, eu acho que esse é um caminho, né? Claro que tem vários fatores e vetores, mas esse é um caminho para mim que tem me saltado aos olhos ultimamente, a questão de você pensar, eu como um jovem pastor também vim fazendo ali o crescimento ministerial naquela escada, né, nos degraus ministeriais dentro da Igreja Assembleia de Deus, desde os meus 17, 18 anos e fui passando pelos cargos eclesiásticos, eu percebi isso e para mim isso salta aos olhos. Então, agora é claro, pode acontecer de nós termos diáconos extremamente maduros, com maturidade às vezes de um pastor, e ele não é um evangelista, ele não é um presbítero, ele não é um pastor? Pode acontecer também. Agora, isso cabe à liderança, ao pastorado da igreja e à igreja reconhecerem o dom de Deus na vida desse irmão. Mas ele precisa entrar pela rota, pela senda. E às vezes, se há alguma quebra de princípio, um irmão desse não é elevado a cargos eclesiásticos maiores, né? Por não atendimento de alguns fatores que a liderança entende que, pela palavra de Deus, são pontos importantes. Então, mesmo porque, e aqui cabe uma ressalva e eu encerro, porque a gente tem que dar sequência aqui, a gente não pode ver a evolução na carreira ministerial como promoção empresarial, dentro de uma visão de promoção empresarial. Eu não fui consagrado a presbítero, não foi consagrado evangelista. Tá bom, meu irmão, e qual o problema? E qual o problema disso? Se você morresse como um diácono, mas fosse um diácono como Estevão, como Filipe, um evangelista cheio do Espírito Santo, cheios de poder, cheios de virtude, com uma sabedoria e que o rosto brilhava como um anjo. E qual o problema? Então a igreja lá na frente reconheceu o Filipe, que era diácono, como evangelista, que tinha 4 filhas que eram donzelas e profetizavam. Então, tudo no tempo de Deus, mas seguindo essa linha de uma escola ministerial. Eu vejo que um dano muito grande é o ministro tentar se desvincular de uma escola ministerial. Eu vejo que é muito prejudicial. Isso é um problema. Sem mentoria, quem vai corrigi-lo? Ninguém é perfeito. Não tem submissão. E a questão de autoridade é interessante que o próprio Jesus, início do ministério, se submeteu. João Batista? Batiza. É verdade. Coisas interessantes que a palavra vai nos revelando. Existem evangelistas que são excelentes diáconos, né? E existem diáconos, como foi falado, que são grandes evangelistas. O mais importante está no centro da vontade de Deus, recebendo o aplauso dos céus e não preocupado com os aplausos dos homens. É verdade. Para nós encerrarmos esse bloco, e já vamos encerrar o programa de hoje também, vamos dar só uma espiadinha nesse tema, que é a questão, estamos falando de pastores físico-virtual. O quanto, né, cada um deles deve nortear a vida de alguém, né? É óbvio que você vai ver o vídeo aqui da Demoriá, o pastor Rosanildo pregando aqui, é uma coisa, né? Aí você vai lá, por exemplo, ver o Hernandes de Lopes, como diz o Jeremias, é a substância, né? Mas o pastor Hernandes tem um ministério eu gosto dos dois, eu acho que estão num nível parecido ali. Sim, oh, meu Deus do céu, né? Mas é aquele tal negócio. E o próprio pastor Hernandes, eu vi ele falando, né, que você precisa ter um pastor físico. Sim. Isso não tem sido um conflito na nossa geração agora? Da pessoa assistir esse pastor virtual e quando ele chega lá na realidade, ele acabar não valorizando o pastor local? Como é que vocês veem isso para nós fechar esse bloco aí, pastor? Eu creio que, como eu falei, todas as áreas da vida estão sendo influenciadas. Inclusive, né, o ser pastor e ser ovelha também é influenciado pela mídia, né?
de fato, as comparações vão ser feitas. Mas a gente precisa entender que o ser humano precisa de gente, continua necessitando de toque, olho no olho, contato e assim por diante. Então, precisa ter um pastor nada substitui local. Nada substitui. Assim como, né, a gente pode ver isso nos próprios relacionamentos, né? Os relacionamentos hoje estão tão defasados, as pessoas até tentam. Se você pegar, tem uma leva de pessoas que hoje até tentam manter relacionamentos virtuais. Mas o que tem acontecido? Entra no site da Organização Mundial de Saúde, você vai ver que as doenças da alma têm se elevado. Né? É depressão, é ansiedade, é as síndromes e assim por diante. Justamente pelo fato que está faltando algo. Nós fomos feitos para a gente, né? Ninguém foi feito para ser uma ilha. Precisamos da coletividade. A gente precisa, né, de contato de pessoas. O pastor, se você conhece um pouco de Bíblia, você vai ver que em várias descrições, principalmente lá do Salmo 23, o pastor ele tem o cajado, o pastor é que tem a vara, o pastor é que leva as águas tranquilas, o pastor é quem conduz aos pastos verdejantes, mas também está presente nos momentos de vale de sombra da morte. O pastor que apenas você está assistindo no YouTube nem conhece a sua vida, não sabe nem o seu nome. Pelo contrário, e como é que ele vai fazer para corrigir os teus erros se ele nem sabe quem você é? Então, continua tendo a necessidade de congregar, se submeter à liderança de um pastor, de uma pastora, estar ali envolvido na comunidade da fé, no aprisco, congregando, permitindo que os erros dos outros, os acertos dos outros molde a sua vida, molde o seu caráter, mas não tem como ser igreja apenas na realidade virtual. A gente precisa de gente. Graças. Pastor Arthur, uma palavra para encerrar, para nós deixarmos para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Eu queria fazer um adendo aí ainda, acrescentando esse aspecto. Hoje, num mundo chamado pós-moderno que a gente vive, já se fala também na chamada quarta revolução industrial, que é a fusão de um mundo virtual com o mundo físico, biológico e com o mundo tecnológico. Então, pode acontecer tudo isso, né? E hoje tem até jogos, aplicativos que confundem o virtual em cima da visão do real, né? Então vai aparecendo desenhos em cima da realidade que os teus olhos contemplam. Então, nada disso substituirá a necessidade de referenciais humanos. Então, você pode, com a sua capacidade racional, suas faculdades mentais que o Senhor Deus te deu, assimilar o melhor daquilo que você vai colher na internet, né, navegando sempre em águas salutares, e oferir aí vantagens para a tua vida, mas jamais se desligar da realidade de um pastoreio tete a tete, face to face, jamais, jamais, jamais. Então, eu penso que é uma capacidade que Deus nos dá. No século 21, os pastores estão vivendo um mundo completamente novo, até para os jovens, até para o jovem pastor é um mundo novo. Né? John Stott dizia que é um mundo complexo, é um mundo plural, é um mundo pós-moderno, é um mundo sincrético, né? Há uma mistura de todas essas coisas e, como eu costumo dizer, o mundo pós-moderno hoje é uma Babel indecifrável. Então a gente tem que ter muito discernimento e cada vez mais nos enraizarmos na palavra e selecionarmos, escolhermos referenciais para a nossa vida espiritual, para a nossa vida ministerial. Se a gente fizer assim, andando tranquilo no pasto do gado, ao lado dos nossos pastores, colhendo o que há de melhor, rejeitando o que é feio, o que é sujo, o que é imundo, Deus vai nos dar cada vez mais graça e santidade, e o nome dele vai ser honrado na nossa vida. Amém. Graças a Deus. Pastor Lidiel, muito obrigado. Obrigado por participar do nosso programa, nosso humilde programa. Pastor Arthur, muito obrigado também. Obrigado, irmão. Alegria estar aqui. Bênção de Deus. Nós gravamos esse programa aqui na The Blue Moriá,
bairro Fortaleza Alta, aqui em Blumenau. Está trabalhando aqui nas câmeras, o som e a parte de vídeo. Nosso irmão presbítero, irmão Antônio, auxiliar irmão Rodrigo, o jovem Daniel e o jovem Henrique na parte de edição de vídeo, que trabalharam assiduamente para que esse programa se tornasse uma realidade. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou Rosanildo Amorim, este é o programa A Voz do Libertador. Eu tive o privilégio de conversar com o pastor Lediel Santos, é psicólogo, é pastor também, vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus em Blumenau, e o pastor Arthur Bittencourt, também advogado, é o vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus em Utinga, Santo André. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz que só Cristo tem para dar.